Há um cenário assustador que costumava ser, muito comum no mundo jurídico brasileiro. O relógio marcando 10 da noite do dia 30 de dezembro. Nossa, um pesadelo absoluto. Exato. As ruas vazias, as famílias reunidas para as festas de fim de ano e um advogado lá, sozinho no escritório, cercado de processos. Digitando freneticamente uma defesa super complexa. Isso. E tudo isso porque um sistema automatizado decidiu que o relógio simplesmente não para. E perder aquele prazo, bom, significaria arruinar a vida de um cliente. É um retrato brutal, né? Mas historicamente muito preciso e ilustra perfeitamente o peso das regras processuais. Com certeza, porque muitas vezes o foco do direito recai sobre aquele espetáculo do tribunal, sabe? O juiz, os discursos inflamados. Aquela coisa de filme. Mas existe toda uma infraestrutura invisível ditando cada movimento. O direito processual civil é, na prática, o sistema operacional da justiça. Adoro essa analogia. Porque se as linhas de código desse sistema travam ou são mal interpretadas, a justiça material simplesmente não acontece, fica no papel. O que nos traz ao objetivo central da nossa análise aprofundada de hoje. Uma pilha de anotações, resumos de aulas e artigos de lei chegou para a gente com um pedido claro de resgate. Missão dada é missão cumprida. É isso aí. O foco é organizar uma revisão completa, bem detalhada, para quem vai encarar provas de direito processual civil. Excelente. A ideia é pegar esse material que é denso, focado em conceitos, classificações e artigos, e transformar num mapa lógico, desde o primeiro aviso oficial até o momento em que as regras quebram e geram as nulidades. Ponto de partida mais natural para construir esse mapa é a ignição do processo, sabe? Antes de qualquer regra ser aplicada, a relação processual precisa existir formalmente. E a citação é esse marco zero, certo? Exatamente. A citação é o marco zero. O artigo 240 do Código de Processo Civil estabelece as fundações aqui. E o detalhe que salta aos olhos nesse material de estudo é o peso da palavra válida. Válida. Não basta só entregar o papel. Nem pensar. Os efeitos jurídicos não surgem simplesmente porque um papel chegou pelo correio. Eles surgem de uma citação válida. Faz sentido? Um vício formal nesse momento inicial é algo que a defesa vai atacar imediatamente. Eles usam isso para derrubar todo o castelo de cartas. Então vamos detalhar quais são os efeitos concretos dessa citação válida. Porque os resumos destacam 3 consequências que, olha, parecem cair em todas as provas. É figurinha carimbada em concurso. Pois é. A primeira delas diz que a citação induz litispendência. Qual é a mecânica por trás de um termo tão técnico assim? A lógica da litispendência é basicamente criar um firewall, um bloqueio contra a duplicação no sistema judiciário. Para não ter 2 processos iguais rodando ao mesmo tempo. Exato. Imagine o caos se alguém pudesse, protocolar 5 ações idênticas em juízos diferentes, apenas torcendo para que um dos juízes seja mais favorável. Seria uma loteria jurídica. Totalmente. Então a litispendência impede isso. E a regra para identificar esse bloqueio é a chamada teoria da tríplice identidade. Tríplice identidade. Partes, pedido e causa de pedir. Perfeito. 2 ações são consideradas clones quando possuem exatamente as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Entendi. Quando ocorre a primeira citação válida, o sistema registra opa, esta disputa já está ativa. E aí qualquer tentativa de iniciar um segundo processo idêntico vai ser extinta. Isso. Extinta com base nessa primeira citação. Muito bom. A segunda consequência listada aqui é que a citação torna litigiosa a coisa. O material liga isso diretamente ao artigo 109 do CPC. Um artigo super importante. Vamos aplicar isso num cenário prático para ver como a engrenagem roda? Digamos que o autor processa o réu exigindo a posse de um veículo. Tá, um cenário bem comum. O réu recebe a citação válida. Pelo que eu entendi, o veículo agora tem uma etiqueta invisível de coisa litigiosa. Exatamente, ele está marcado pelo processo. Mas aí o réu decide vender esse mesmo veículo para um terceiro, bem no meio do processo. Como fica o comprador que caiu de paraquedas nessa história? Uma baita dor de cabeça. Ele substitui o vendedor no processo automaticamente?
O comprador, que tecnicamente a gente chama de adquirente, não entra no processo expulsando o vendedor e assumindo o volante. Ah, então a alienação do bem não altera quem é parte legítima no processo. Exato. A legitimidade das partes originais continua intacta. Para que ocorresse uma substituição formal, o autor da ação precisaria concordar com essa troca. O que deve ser super raro, né? Raríssimo. Porque o autor já construiu toda a estratégia dele contra o réu original. Ele não quer mudar de alvo no meio do caminho. Tá, mas então o comprador simplesmente fica de fora, só esperando para ver o que acontece com o carro que ele acabou de pagar. Ele não fica de mãos atadas, mas a posição dele muda. Ele pode pedir para intervir no processo na figura de um assistente litisconsorcial. Assistente litisconsorcial. Nome chique para copiloto. Adorei, é bem isso. Ele é um copiloto na ação. Ele tem um interesse direto, óbvio, então tenta ajudar a defesa a vencer. Mas a relação principal continua sendo entre o autor e o réu original. Sim, a relação principal não muda. E o parágrafo 3º desse artigo 109 traz, assim, o golpe final dessa regra. Qual seria? Os efeitos da sentença final vão atingir esse comprador inevitavelmente. O Estado entende que quem adquire um bem litigioso assume o risco. Caramba, ou seja, se o vendedor perder a ação, o comprador perde o carro? Perde. O resultado do processo vai alcançá-lo, quer ele tenha participado ativamente ou não. É um aviso gigantesco sobre pesquisar os antecedentes de um carro ou de um imóvel antes de fechar negócio. Com certeza, tem que tirar todas as certidões possíveis. Bom, e o terceiro efeito clássico da citação no artigo 240. É a constituição in mora do devedor. Mora, no caso, é o atraso no pagamento. Isso. A citação formaliza o atraso injustificado no cumprimento de uma obrigação. E isso aciona o relógio dos juros de mora. Mas as anotações aqui pontuam uma ressalva baseada nos artigos 397 e 398 do Código Civil. Uma ressalva super necessária. Esse efeito da citação no processo civil é apenas residual. Como assim, residual? É que se a lei civil já estabelecia que a mora acontecia automaticamente numa data específica, tipo um vencimento de um boleto... Ah, se o boleto venceu dia 5, a mora já está correndo. Exato. A citação só reforça o quadro, mas a mora já estava contando desde o dia 5. Perfeito. Agora, a gente chegou num terreno meio perigoso das nossas notas. E lá vem, o que é? Existe uma máxima que é repetida à exaustão em conversas informais e até em faculdade de direito. Todo mundo diz, a citação interrompe a prescrição. Nossa, sim, é um mantra. Mas o material de estudo traz um alerta vermelho gigantesco sobre isso, indicando que essa frase é uma verdadeira armadilha de provas. E é mesmo, um peguinha clássico. Então, a citação por si só não interrompe a prescrição. Não. O mecanismo real é sutil, mas muda tudo. O que efetivamente corta o prazo prescricional não é o momento em que o réu assina o papel lá de citação. Então, qual é o gatilho? O gatilho é um ato anterior. É o despacho do juiz que ordena a citação. Ah, faz sentido. O código foi desenhado assim por um motivo muito claro de justiça material. Sabe, o autor da ação não controla a velocidade da máquina judiciária. Ele só entrega o processo na porta, digamos assim. Exato. Se ele protocola a petição inicial no último dia do prazo e o cartório leva 6 meses para emitir a bendita citação, ele não pode ser penalizado. Seria muito injusto. Ele fez a parte dele no prazo. Exatamente. A interrupção acontece com o despacho do juiz, mas os efeitos voltam no tempo. Eles retroagem à data da propositura da ação, né? O dia em que o protocolo foi feito. Isso mesmo, a retroatividade protege o autor. Mas olha só, a lei exige uma contrapartida. Não tem almoço grátis no processo civil. Não tem. O autor precisa tomar todas as providências que cabem a ele para viabilizar a citação em até 10 dias. Providências tipo pagar a taxa do correio. Exato. Se ele esquecer de pagar as custas da carta ou fornecer um endereço que ele sabe estar errado e cruzar os braços, ele perde o benefício. Aí a interrupção não retroage e o direito dele prescreve. Dançou. Exatamente isso. Mas espera aí, e se o autor fizer tudo absolutamente certo dentro dos 10 dias,
mas a carta fica parada lá na mesa do escrivão por uma falha do próprio tribunal. Ah, nesse cenário a história muda. Aí a súmula 106 do STJ e o parágrafo 3º do artigo 240 entram em cena como um escudo absoluto para o autor. Um escudo jurisprudencial. Isso. A súmula garante que a parte não pode ser prejudicada por uma demora que seja imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Entendido. Bom, a citação inaugura o conflito. Mas o processo é super dinâmico, né? Com certeza. Ele tem vida própria. Ocorre uma audiência, depois vem uma perícia, depois uma sentença. Como a justiça mantém as partes atualizadas sem ter que recomeçar do zero a cada passo? Ah, aí entramos no reino das intimações. O artigo 269 marca essa transição da citação para a intimação. É como se fossem as atualizações do grupo de WhatsApp do processo. Perfeita analogia. A intimação atua como esse fluxo contínuo de informação, enquanto a citação tem a finalidade única de convocar o réu para o jogo. A intimação é para dar ciência dos próximos passos. Isso, dar ciência dos atos e termos do processo. E a diferença prática mais contundente entre as duas é o destinatário. A citação busca o réu pessoalmente. E a intimação? A intimação, via de regra, tem como alvo os profissionais que operam o sistema. Os advogados, membros do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Mas a regra diz via de regra. E as nossas notas destacam uma exceção super interessante no artigo 485. Ah, sim. A exceção da intimação pessoal da parte. Exato. Onde a própria pessoa, a parte do processo mesmo, precisa ser intimada pessoalmente e não o advogado dela. Qual é o contexto disso? O contexto é o risco iminente de o processo ser extinto por inércia. Inércia, tipo abandono. Isso. Se um processo fica completamente paralisado por mais de 1 ano, por negligência das partes, ou se o autor simplesmente abandona a causa por mais de 30 dias... O juiz não pode simplesmente canetar a extinção ali na hora. Não, o juiz não tem essa autoridade imediata. A lei determina a intimação pessoal da parte para que ela supra a falta em 5 dias. E por que pessoal? O raciocínio é que o cliente não pode perder seu direito de forma sumária por um erro ou esquecimento isolado do advogado dele. Faz todo sentido. Ele precisa receber um aviso direto do Estado antes de perder tudo. Exato, é uma garantia para o cidadão. Sabe o que é interessante? A evolução do formato dessas intimações revela muito sobre como a prática jurídica lida com os gargalos do dia a dia. Com certeza. A tecnologia mudou tudo. O artigo 270 diz que as intimações devem ser feitas preferencialmente por meio eletrônico. O advogado acessa o portal, põe a senha e pronto. Notificado. A teoria parece perfeita e unificada, né? Parece. A prática esbarra na nossa fragmentação estrutural. A lei do processo eletrônico instituiu o portal como preferência. Mas, na realidade, o Brasil possui dezenas de tribunais, estaduais, federais, trabalhistas, cada um operando num sistema de TI completamente diferente. É um pesadelo logístico para os escritórios. Total. Para um promotor que atua numa jurisdição só, abrir o portal local é a rotina, é tranquilo. Mas e para um advogado privado que atende o país inteiro? Exato. Ter que acessar manualmente 50 portais diferentes todos os dias para verificar intimações é humanamente impossível. Foi aí que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, precisou intervir, né? Eles viraram a mesa das prioridades. Graças a Deus, porque a advocacia ia colapsar. Em vez de obrigar o advogado a caçar notificações, consolidou-se o uso do DJN, o Diário da Justiça Eletrônico Nacional. Isso. A intimação via Diarian, hoje, prevalece para a advocacia particular, enquanto os órgãos públicos continuam com a intimação via portal. E essa inversão criou um mercado inteiro de soluções tecnológicas no Brasil. Ah, os famosos recortes. Exato. Porque ler milhares de páginas diárias de um diário eletrônico é inviável. Então surgiram os serviços de recorte de intimações. São softwares maravilhosos desenhados para varrer o Diarian em busca do nome ou da OAB do advogado e manda tudo bonitinho por e-mail. O que eu acho muito curioso é que o termo recorte é uma herança literal da era analógica. Verdade. O pessoal mais novo nem deve saber o porquê desse nome. Pois é.
Antes da internet, os escritórios recebiam pelo correio uns envelopes com tiras de papel fisicamente cortadas com tesoura a partir do diário oficial impresso. Imagina o trabalho que dava fazer isso à mão. Uma loucura. É a mesma dor de mercado, só que resolvida com ferramentas diferentes através das décadas. Muito fascinante a evolução da comunicação. Bom, o fluxo de comunicação entre tribunal e partes está resolvido. Mas e quando o problema de comunicação é entre os próprios juízes? Ah, cooperação jurisdicional. O Brasil é um país de dimensões continentais. Se um juiz de São Paulo precisa ouvir uma testemunha que mora no Rio de Janeiro, ele não pode mandar o oficial de justiça dele cruzar a Dutra. Não mesmo. Foge da jurisdição dele. Os limites territoriais e hierárquicos são contornados pelo sistema de atos de cooperação. As famosas cartas descritas no artigo 237. Elas mesmas. Em vez de atuar fora da sua jurisdição, o juiz solicita ajuda ao juízo competente daquele local. O nosso material aqui cataloga 4 formatos de cartas. A primeira é a carta de ordem. Como ela funciona? A carta de ordem opera de cima para baixo. É vertical. Do Tribunal Superior para o inferior. Exato. Um tribunal de justiça expede a carta determinando que um juiz de primeira instância daquele mesmo estado cumpra um determinado ato. Ele é subordinado. Entendi. A segunda é a carta precatória, que resolve aquele meu exemplo da testemunha no Rio de Janeiro. Isso. Ela corre na horizontal, entre juízos da mesma hierarquia, mas de competências territoriais distintas. O juiz de São Paulo pede ajuda ao do Rio. Mas aí me surge uma dúvida. Qual é o limite do juiz que recebe esse pedido? O chamado juízo deprecado. É uma ótima pergunta. Porque, sei lá, e se ele analisar o caso e concluir que ouvir aquela testemunha lá no Rio é uma perda de tempo para o processo? Ele pode simplesmente recusar a carta e devolver? Ele não tem esse poder. A proibição existe justamente para manter a unidade do sistema judiciário nacional. Ele não pode dar pitaco no mérito da prova, então. De jeito nenhum. O juiz que recebe a carta não é o juiz da causa. Ele é só um instrumento de cooperação ali. Tem alguma brecha para ele recusar? Sim, o artigo 267 blinda a relação, mas lista 3 hipóteses estritas de recusa. Quais são? Se a carta não apresentar os requisitos legais, se o juiz que a recebeu for incompetente em razão da matéria ou hierarquia, ou se houver dúvida sobre a autenticidade do documento. Ou seja, a utilidade da prova não é problema dele. Ele só cumpre. Exatamente. Se está tudo certinho formalmente, ele cumpre e devolve. E a terceira carta é a carta rogatória. Essa lida com a última fronteira, que é a internacional, certo? Isso, um juiz brasileiro precisando de uma diligência no Japão ou vice-versa. As anotações trazem aqui o conceito de juízo de delibação do STJ, para quando o Brasil recebe uma rogatória do exterior. O que é exatamente esse filtro? O juízo de delibação funciona meio que como uma alfândega jurídica. Uma alfândega. É. Quando a corte japonesa manda um pedido para ouvir alguém no Brasil, o STJ não abre a mala, digamos assim, para analisar as provas ou rejulgar o caso. Ele não entra no mérito do processo japonês. Não. O papel do STJ é só verificar se aquele pedido estrangeiro ofende a soberania nacional ou a ordem pública brasileira. Passando nesse teste superficial, Passando no teste, o STJ concede o exequatur. o famoso cumpra-se. Isso, e envia para um juiz federal no Brasil executar o ato. A quarta modalidade é a carta arbitral. E a existência dela meio que expõe a principal diferença entre a justiça privada e a justiça estatal, né? Totalmente. A arbitragem permite que as partes escolham um especialista privado para julgar um conflito de forma vinculante. Mas se a decisão é vinculante, por que o árbitro precisa enviar uma carta pedindo socorro ao Poder Judiciário? Porque falta o juízo arbitral, o chamado poder de império. Poder de força, no caso. Exato. O árbitro pode analisar contratos super complexos e decidir quem deve milhões a quem. Mas se o perdedor se recusar a pagar ou a desocupar o imóvel, O árbitro não pode chamar a polícia militar? não pode acionar força policial, não pode penhorar contas bancárias diretamente no Banco Central. Então a carta arbitral é o mecanismo pelo qual a justiça privada aciona o braço armado do Estado para materializar a decisão dela. Perfeito. É exatamente isso. Mas o nosso material de revisão não para nessas cartas tradicionais.
há uma menção bem forte aos atos concertados, introduzidos no CPC de 2015 pelo artigo 69. Uma baita inovação. Se as cartas são ferramentas para pedidos pontuais, como ouvir uma testemunha, o ato concertado parece atuar numa escala bem maior. Atuar em rede é a definição precisa aqui. Os atos concertados permitem arranjos institucionais muito mais duradouros e complexos entre os juízes. Tem um exemplo prático disso? O maior exemplo prático ocorre naquelas recuperações judiciais de gigantes corporativos. Tipo quando uma rede varejista gigantesca entra em recuperação judicial e tem milhares de ações trabalhistas espalhadas. Isso. Em vez de milhares de varas do trabalho diferentes expedirem milhares de cartas individuais pedindo para habilitar o crédito, O que travaria o sistema inteiro. travaria. Então, os juízes criam um protocolo concertado. Eles estabelecem um fluxo padronizado de dados entre as secretarias, automatizando tudo. É a burocracia se curvando à eficiência tecnológica. Lindo de ver. É o judiciário funcionando como uma rede inteligente. Falando em burocracia, ela também impõe limites físicos e temporais aos atos processuais. Eles são organizados em requisitos intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos são a essência do ato processual. As notas citam o uso obrigatório do português, artigo 192, e a publicidade geral do artigo 189 para evitar tribunais secretos, né? Exato. E a anatomia obrigatória de uma sentença ditada pelo artigo 489. Uma sentença tem que ter relatório, fundamentação e dispositivo. Sem isso, ela é vazia. E os extrínsecos? Os extrínsecos governam o onde e o quando. A regra é que os atos ocorram na sede do juízo durante os dias úteis. E é justamente ao focar nesse quando, no tempo, que a gente encontra aquele trauma geracional da advocacia que citamos bem no início do episódio. Nossa, o trauma da Emenda Constitucional 45 de 2004. A emenda que extinguiu as férias forenses ininterruptas sob a bandeira de que a máquina da justiça não poderia parar. A intenção era boa, mas o efeito foi devastador. O sistema não parou, mas os seres humanos começaram a quebrar, advogados recebendo publicações de prazos improrrogáveis durante a ceia de Natal. Níveis severos de estresse na classe. A máquina exigia atenção contínua e as pessoas não aguentavam mais. Foi aí que o artigo 220 do CPC atual surgiu como uma intervenção direta de saúde ocupacional para o ecossistema jurídico. A salvação da advocacia. A criação do recesso forense. De 20 de dezembro a 20 de janeiro, certo? Isso. O sistema continua operando para urgências reais. Claro, plantão para liminares de saúde, questões criminais urgentes. Mas os prazos dos processos civis normais ficam suspensos. Suspensos. Não há audiências nem sustentações orais. É o reconhecimento legislativo de que a engrenagem humana precisa de pausa. É reconfortante ver a lei se adaptando à realidade humana. Essa busca por não deixar a formalidade esmagar o bom senso nos conduz a outro conceito pragmático. Qual? A instrumentalidade das formas, que está consagrada no artigo 188. Ah, um dos meus princípios favoritos. Para ilustrar, o material usa uma analogia muito boa. Pense em uma receita rigorosa. A lei diz que o bolo processual precisa ser assado numa forma redonda de metal. Certo. Forma redonda de metal obrigatoriamente. Só que, no desespero, o advogado só tinha uma forma quadrada de vidro. E o bolo foi assado ali mesmo. E aí? A pergunta que o sistema faz não é mais apenas qual forma foi usada. A pergunta passa a ser: o bolo assou direito? Ele envenenou alguém? Faltou comida para outra parte? Se a resposta é não, o bolo cumpriu a finalidade. Exato. Se não houve prejuízo, o ato vale mesmo fora da forma prevista. A analogia traduz a regra com perfeição. O artigo 188 decreta isso. Se o ato atinge a finalidade essencial, ele é válido. Retomando aquele nosso exemplo lá do início, da citação válida. Uhum. Imagine que a citação foi entregue com um erro formal ali no prazo impresso no papel. Tecnicamente um vício. Um vício claro. Mas o réu, super diligente, comparece ao processo no dia seguinte e apresenta a contestação dele de forma brilhante e completa. O objetivo da citação era chamar o réu para se defender. Ele se defendeu. Exato.
Não houve prejuízo nenhum para ele. A instrumentalidade das formas salva o ato, ignorando aquela burocracia estética em favor da eficiência prática. Lindo, mas a realidade mostra que nem sempre as coisas saem impunes. Às vezes o erro formal gera dano real, né? Assim. E é aí que o sistema de revisão entra no capítulo final e mais temido pelos estudantes, a teoria das nulidades. O nosso mapa das nulidades divide os erros entre vícios de forma e vícios de fundo. Qual a diferença? O vício de forma é a panela errada que realmente arruinou a receita do bolo. Ocorreu um erro no procedimento processual. E o vício de fundo? O vício de fundo atinge os pressupostos processuais, a própria raiz da ação. É, tipo, entrar com um processo num juízo que tem competência absoluta. Ou processar algo que já tem trânsito em julgado. Exatamente, a fundação do processo já está podre. Historicamente, eu lembro que as aulas de direito dividiam esses erros de forma muito rígida. Nulidades absolutas de um lado, relativas do outro. Tinham até tabelas de memorização. Nossa, verdade. Mas o material enviado aponta que a doutrina moderna e o CPC de 2015 abandonaram essa classificação engessada. Graças a Deus, o foco agora é bem mais funcional. A análise agora passa pelo artigo 337. A gente pergunta se o juiz pode agir de ofício ou se precisa ser provocado pela parte. Mas tudo acaba orbitando em torno de um princípio francês, não é? Sim, o famoso pas de nullité sans griffe. Em bom português, não há nulidade sem prejuízo. Exatamente. E essa diretriz mudou totalmente a postura do judiciário brasileiro. Antigamente, achou um defeito formal já anulava tudo. Anulava. A constatação de um defeito formal grave gerava a anulação imediata de todo o trabalho feito, retrocedendo o processo em anos. E hoje em dia? Hoje, a jurisprudência exige que a parte demonstre claramente qual foi a lesão que ela sofreu. O juiz não vai anular o processo apenas por uma irregularidade teórica. O exemplo perfeito que os resumos usam para provar isso envolve o artigo 279 e a figura do Ministério Público. Esse exemplo é clássico. Se a lei determina que o MP atue como fiscal da lei num processo com um menor de idade e o juiz simplesmente esquece de intimar o promotor, O reflexo automático do aluno na prova é gritar nulidade absoluta. Anula tudo desde o início. mas a mecânica da lei é bem diferente, né? Totalmente. O parágrafo 2º desse artigo revela o triunfo do pragmatismo. Digamos que o processo seguiu sem o MP e o juiz percebe o erro meses depois. Ele caneta a anulação na hora? Não. Ele não decreta a nulidade no mesmo instante. Primeiro, ele intima o Ministério Público e fornece os autos para análise. Ah, então é o próprio MP que avalia o estrago. Exato. É o promotor que deve afirmar se a ausência dele causou prejuízo ou não. E se o promotor olhar os documentos e concluir que os direitos do menor foram totalmente protegidos e o processo caminhou bem? Aí o MP atesta a ausência de prejuízo. O erro ocorreu lá atrás, sim, mas a nulidade não é decretada e o processo segue em frente. Eles validam os atos. É o sistema moderno tentando salvar o processo a todo custo. O aproveitamento dos atos é a regra de ouro hoje em dia. Olha, essa nossa exploração dessas anotações construiu um panorama incrivelmente robusto. Um verdadeiro mapa para revisão. Fiquei muito feliz com o resultado dessa organização. Essa revisão mostra que o direito processual não é só uma coleção de obstáculos chatos. É uma tentativa contínua de equilibrar velocidade, justiça e realidade, né? Sem dúvida. O autor ganha aquela garantia retroativa contra o relógio ao distribuir a petição. O diário eletrônico engole os gargalos de comunicação. Os juízes formando as redes de cooperação para anular a geografia. O recesso devolvendo o fôlego humano aos advogados e a teoria das nulidades protegendo o avanço do processo, sempre subordinando o erro à prova de um estrago real. Essa arquitetura toda revela uma máquina super sofisticada que foi toda desenhada em torno do conceito humano de tempo, falha e espaço. É muito profundo pensar por esse ângulo. E levanta uma perspectiva muito fascinante sobre o futuro próximo. A gente analisou como a tecnologia dos recortes surgiu para compensar nossa incapacidade de ler o diário oficial inteiro. E estudamos o recesso forense, que é um freio de emergência humano. Sim, porque o processo eletrônico esmagou os limites da biologia. A máquina não dorme. Toda essa engenharia de prazos de 5, 10, 15 dias existe para que haja tempo suficiente
de uma mente orgânica, humana, pesquisar e redigir a peça. Exato. A provocação final que fica dessa nossa análise é bem estrutural. Pensa nos modelos de inteligência artificial de hoje. Capazes de cruzar jurisprudência e redigir contestações em segundos. Se as partes e os juízes passarem a operar com essas ferramentas instantâneas, a própria natureza do tempo no direito muda. Caramba! A arquitetura dos prazos, o ritmo das intimações, tudo precisaria de uma reescrita profunda. O sistema operacional da justiça estaria prestes a receber sua maior atualização da história. O embate entre o tempo orgânico e o tempo das máquinas, bem no coração do processo judicial. Fica aí essa baita reflexão sobre qual será o papel do operador do direito na próxima década. Uma reflexão necessária para todo mundo da área. Com certeza. A todos que acompanharam essa nossa imersão de hoje e estão se aprofundando nessas anotações, um excelente estudo. E até a próxima análise aprofundada.